Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito que o deputado Rainha secretarie os trabalhos da sessão e faça a chamada nominal dos deputados para verificação de quórum. Vai devagar. Estamos abrindo mais cedo que o de costume. Tem quantos vetos ainda, hein? Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques, presente. Isso é sempre presente. Isso é sempre presente. Cadê ele? Está lá? Está presente, está ficando ausente. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli, ausente. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí. Deputado Jorge Cauí, presente. Esse também está sempre presente. Deputado José Edmar. Bom dia, Cauí. Estou dizendo dia, que você está Cauí. sempre Tudo bem? Como é presente. que vai? Você e o Daniel sempre presentes. E o Odilon também. Deputado Sempre presente. Deputado José Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Em Pequim. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputada Maninha. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manuelzinho. Deputado Manuelzinho, ausente. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda, presente. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, presente. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda, ausente. Eu não, quem pode falar? Eu posso dizer para você alguma coisa desse negócio de branco. Eu vou até ficar calado. Aquele pronunciamento seu disse tudo, que alguém quer ficar em evidência. Não, e o seguinte, rapaz, sabe como é que é a história? O cara tirou o forro, caiu. Eu chamei o cara da polícia. Deputado Miqueias Paz. Até ficar calado. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, presente. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco, ausente.
Deputado Renato Rainha, presente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Xavier. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela, presente. Deputado Edmar Pirineus, presente. Se vocês for depender do meu, eles vão morrer de fome. Mas você sabe qual é a história do grampo? O grampo é o seguinte, o cara mexeu no teto, caiu. Aí chamamos o perito da polícia, o cara viu, não tinha nada. Tem gente interessada nisso, entendeu? Não sei quem. Há 8 parlamentares inscritos. Solicito ao senhor secretário que faça... Inscritos não, presentes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura de expedientes que se encontram sobre a mesa. Projeto de lei de autoria do deputado Luiz Estevo, que define o uso, normas de edificação e gabarito para lotes que especifica da região administrativa 9 Ceilândia. Projeto de lei de autoria do deputado Edmar Pirineus, que dispõe sobre a criação da Casa da Cultura na região administrativa 2 Gama e da outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Geraldo Magela, que dispõe sobre a autorização legislativa para fins de desapropriação da área de terreno que menciona na Fazenda Buriti do Tição, na região administrativa 12 Samambaia, nos termos do parágrafo único do artigo 313 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Não é possível. Meu ídolo. Pede lá para nós. Jorge Cauí. Para dispensar a leitura. A dispensa da leitura da ata aqui, pelo amor do guarda noturno. Senhor presidente, pela ordem, A palavra, deputado Cauí. eu solicito a dispensa da leitura da ata. A presidência acata, dá como lida a ata aqui referida. Lida e aprovada. Passamos agora ao pequeno expediente comunicado de líderes. Concedo a palavra ao deputado líder do PDT, excelentíssimo senhor João de Deus. Concedo a palavra ao deputado João de Deus. Concedo a palavra ao deputado Rodrigo Hollenberg. Concedo a palavra ao deputado Renato Rainha. Aqui é rápido e rasteiro, mas a taquigrafia vem trabalhar e ninguém fala nada. A imprensa vai achar ótimo. Vocês já estavam falando. Vou deixar o meu registro aqui. Senhor presidente, nobres deputados, o Jornal de Brasília de hoje traz uma matéria em que o presidente da CUT pede a cabeça do senhor diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal. Creio que não cabe ao órgão como a CUT
pedir cargos para alguém ou pedir a demissão de ninguém. A CUT tem que trabalhar para que os funcionários públicos tenham melhores condições de vida, tenham melhores salários e tenham melhores condições no seu trabalho. Não cabe à CUT influenciar no governo e determinar que alguma pessoa assuma determinado cargo ou saia, ou seja cassado, ou seja fritado daquele cargo. Muito menos na área de segurança pública, porque segurança é algo muito sério. Segurança é algo que vai influenciar em cada um de nós e nas nossas famílias, na tranquilidade de cada um dos lares dos nossos brasilienses. E o senhor presidente da CUT não pode, de forma nenhuma, estar aí a influenciar para se retirar alguém na área de segurança. O senhor governador tem que tomar o pulso e tem que dizer que quem manda no GDF é ele e começar a atuar. Cabe sim ao governador colocar quem ele quiser e retirar quem ele quiser e que o faça dentro de padrões técnicos, porque na área de segurança nós não vamos admitir, sem denunciar dessa tribuna, que façam politicagem barata, colocando em risco a vida de milhões de pessoas que residem no Distrito Federal. Isso nós não vamos permitir. E eu queria fazer um outro comentário também, agora sobre uma reportagem do jornal do Correio Brasiliense, onde o senhor governador vai à área federal para pedir verbas para Brasília. Até que, enfim, depois de 9 meses de governo, nós começamos a ver uma atitude do governador de ir pedir verba para Brasília, de ir negociar com a área federal, de ir buscar recursos para aplicar no Distrito Federal. O senhor governador ou vai adotar essa atitude e vai negociar de forma séria na área federal, ou ele pode adotar outra atitude que, inclusive, foi sugerida pelo senador do PT, que eu até hoje não entendi, que foi a de boicotar a área federal. Agora, como é que o GDF vai boicotar a área federal, senhor senador? Como é? O senhor disse ao seu governador, radicalize, boicote a área federal, boicote o governo Fernando Henrique Cardoso. Como é que nós, dependentes que somos da área federal, podemos boicotar a área federal? O que quis dizer aquele senador, o nobre senador Lauro Campos? Será que ele quis dizer que nós não devemos receber os recursos que vêm da área federal? Porque o único boicote que pode ser feito é esse. E isso é um absurdo. Isso é trabalhar contra Brasília. O que o senhor governador precisa fazer é o que nós estamos alertando. Só um momento, senhor presidente, estou concluindo. É o que nós estamos alertando aqui há muito. É esquecer as questões políticas partidárias e atuar como governador de toda a população de Brasília e na área federal, de forma séria, solicitar recursos para o Distrito Federal. Concedo a palavra ao deputado Miqueias Paes. Concedo a palavra ao deputado Miqueias Paes. Concedo a palavra ao deputado Cafu. Concedo a palavra ao deputado Cafu. Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhores deputados, com grande satisfação que eu registro a atitude sensata e prudente do governo federal de garantir um aporte suplementar de verbas da ordem de 250 milhões de reais para que o governo do Distrito Federal possa enfrentar as questões salariais dos professores, dos médicos e dos demais servidores do GDF. É preciso que se diga que a União já repassou, de janeiro a agosto deste ano, um total de 180 milhões de reais a mais do que foi repassado em igual período do ano passado. Com a complementação que o presidente da República já se comprometer a dar ao GDF, o valor total de recursos suplementares em relação ao ano passado alcança a cifra de 430 milhões de reais, aproximadamente 480 milhões de dólares. Essa é uma demonstração inequívoca de que a União tem sensibilidade para com o Distrito Federal e de que a União não aposta no caos para inviabilizar o governo do DF. Se o governo tem ou terá dificuldades, deve procurar internamente as razões delas, já que não pode, depois dessa demonstração de hoje, mais do que nunca, jogar sobre as costas da União
o peso da sua impopularidade e dos seus desmandos. É muito importante que essa verba seja anunciada justamente na época em que os servidores estão ameaçando um conflito, estão sendo ameaçados de conflito pelo governo do Distrito Federal na discussão da questão salarial. É preciso que essa verba seja utilizada para garantir definitivamente o abono aos professores que foi incorporado ao salário no mês de maio. É preciso que essa verba seja utilizada para pôr fim à greve dos servidores da saúde, que já provoca um terrível prejuízo à comunidade do Distrito Federal, com filas, tumultos, pessoas voltando para casa sem atendimento nos hospitais públicos do DF. É preciso que essa verba seja usada para o pagamento final dos quintos, já que é uma matéria resolvida pela Câmara Legislativa, aprovada em decreto legislativo, resolvida pelo Judiciário, mais de 700 liminares já foram concedidas aos servidores através do meu gabinete e, portanto, é necessário que o governo pegue esse dinheiro e pague de uma vez o que deve aos servidores, porque a primeira obrigação de um governo, a primeira obrigação de quem manda é ter respeito para com os subordinados. E não é isso que nós vemos no tratamento que o GDF vem dando aos funcionários públicos. Portanto, eu quero aqui elogiar a atitude do governo federal, parabenizar o governo federal pelo inequívoco apoio à Brasília demonstrado nessa atitude e dizer que espero finalmente que o governo não tenha mais desculpas para deixar de atender aos reclamos dos servidores do Distrito Federal e, por fim, nós possamos ver afastado das nossas mentes o fantasma dessa greve que trará muitos prejuízos a Brasília. É preciso que se diga que agora de manhã também as aulas da rede pública de ensino foram interrompidas, deixando 520 mil alunos sem aulas para que fosse realizada uma nova assembleia. Então era o momento do secretário de Educação chegar nessa assembleia hoje, anunciar a incorporação do abono e por fim a angústia das famílias que estão ameaçadas de verem seus filhos ficar sem aulas durante um bom tempo. Gostaria de fazer aqui um breve registro sobre a notícia publicada hoje pelo Jornal de Brasília a respeito da eventual existência de um grampo, de uma ameaça de grampo ao gabinete de um deputado nesta Câmara Legislativa. Eu tenho certeza que a presidência da Casa determinará imediatamente a profunda averiguação dos fatos. Estou encaminhando nesta data um requerimento para que seja providenciada pela presidência e pela mesa diretora uma varredura em todos os gabinetes e em todos os telefones, porque é evidente que uma ameaça como essa, se confirmada, à privacidade e ao direito do cidadão e do parlamentar, é uma coisa que a gente não pode ver acontecer nesta Casa Legislativa. Portanto, é o apelo que faço aqui ao senhor presidente, aos componentes da mesa diretora, que esse assunto seja permanentemente tratado com transparência, porque nos causa estranheza que esse assunto, pelo que parece, que já ocorreu essa suspeita, já vem trafegando pela casa há quase 2 semanas e apenas ontem nós tivemos conhecimento desse fato. Sem querer fazer acusações, sem querer fazer ilações, eu deixo aqui o meu registro de que é necessária a imediata apuração e a varredura em todos os gabinetes. E, além disso, o pedido para que fatos como esse sejam imediatamente comunicados a todos os parlamentares. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Eu fui entrevistado ontem por uma jornalista que disse que teve informação. Pela ordem. Com a palavra, deputado Cafu. Eu me dirigia para cá quando Vossa Excelência chamou-me para fazer meu pronunciamento. Eu gostaria que fosse considerado... Olha, a presidência tem adotado a postura de não conceder a palavra aos deputados que fossem chamados e não estivessem ausentes, não estivessem presentes em plenário. E a presidência já chamou o deputado João de Deus, que não estava no momento, o deputado Rodrigo Hollenberg, o deputado Miqueias Paz e Vossa Excelência. Eu gostaria que fosse considerado... Não concedeu a palavra a nenhum dos parlamentares. Se não houver objeção... Se não houver objeção dos senhores líderes, a presidência concederá a palavra aos líderes, mas pedindo que estejam presentes. Agora, eu quero responder ao deputado Luiz Estevão, entendendo que quem deveria responder, de fato, quem teria condições seria o deputado Edmar Pirineus. Mas a presidência tomou conhecimento de uma denúncia através do deputado Edmar Pirineus. Eu não saberia precisar aqui o dia, já informei isso ao deputado Luiz Estevão, mas faço agora a todos os deputados. Havia
foi solicitado por um funcionário do deputado José Edmar que verificasse os... Questão de ordem, senhor presidente. Eu não fui chamado como líder para falar, só exigi, não fui chamado. Vai ser chamado. Bom, na medida em que não há interesses dos senhores deputados pela explicação, a presidência gostaria, o deputado Edmar Pirineus poderia fazer a explicação do que ocorreu, que ele tem todas as informações que eu. Gostaria que o deputado fizesse os esclarecimentos. Agora não. Bem, nós, há dias atrás, através de um funcionário da 2ª Secretaria, fomos informados de que o funcionário do deputado Zé Edmar tinha pedido várias vezes que esse telefone estava com um barulho esquisito, estranho. Então, foi pedido um técnico que verificasse se havia uma eventualidade, algum erro no telefone. Ao chegar na parte externa do gabinete, é bom que se diga, na parte externa do gabinete do deputado Zé Edmar, encontrou-se um aparelho. Aparentemente, o aparelho parecia um objeto de escuta. A princípio, quando se comunicou a mim, eu passei essa informação ao presidente da casa, que era um fato muito delicado, dava a impressão que o telefone estava, esse aparelhinho estava ligado na rede de telefone do Zé Edmar. Verificado de perto, o aparelho, dito aparelho, não estava ligado em nada. Estava simplesmente acima do forro, perto do fio do telefone. Tomamos uma decisão, através da presidência da casa, do deputado Jair Magela, e de acordo com nós, de fazer uma varredura em todos os telefones, de todos os parlamentares e de toda a casa. E foi feito. Não encontrou... Deputado, só um minutinho, que o deputado Luiz Estevam pediu esclarecimento, fez um... Parece que o deputado e o deputado João de Deus não estão interessados, mas o deputado Luiz Estevam, o deputado Pirineus está explicando exatamente o que Vossa Excelência pediu que fosse explicado e as providências que já foram tomadas. Questão de ordem, senhor presidente. Vamos concluir. O deputado Pirineus vai concluir, depois eu dou a Vossa Excelência a questão. Não, eu quero só dizer a Vossa Excelência. Eu queria Sim, que senhor. o deputado concluísse, depois eu concedo a Vossa Excelência a Sim, questão. senhor. Bom, feito essa observação, nós tínhamos que tomar uma decisão, comunicar aos deputados. Mas primeiro, para evitar que tornasse público, foi pedido um técnico para verificar o aparelho. O aparelho era uma brincadeira. Não tinha nem condição de transmitir se fosse instalado. Era uma brincadeira pela avaliação técnica de um perito da Polícia Civil. Então, continuou-se a fazer uma varredura externamente na casa como um todo. A ideia posteriormente era comunicar o deputado Zé Edmar, que foi comunicado pela presidência, eu não sabia, e comunicar a todos os deputados do que ocorreu, que realmente não houve escuta nenhuma, o aparelho é uma brincadeira o aparelho, foi colocado lá, como diz, não sabe por quê, por quem e por quê. E que eu acho que deve se apurar uma brincadeira é mau gosto. Bom, conforme um perito da polícia, já foi aberto. Então, o que nós podemos informar são esses dados, inclusive endossando não só as palavras, mas a vontade nossa, como segundo secretário, que faça uma varredura em todo o gabinete, na sala do deputado, em toda a casa, para se deixar transparente para a sociedade o que se passa nessa casa. A presidência acata a sugestão, na medida em que não há objeção dos senhores líderes, nós vamos conceder a palavra ao deputado João de Deus, como líder do PDT, e ao deputado Cafu, que estavam ausentes na hora da chamada. O deputado César Lacerda está inscrito depois, ele não foi chamado sequer.
Com a palavra, o deputado João de Deus. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em princípio, quero responder ao meu nobre presidente, que eu estimo muito, o deputado Geraldo Magela Pereira, lá de Patos de Minas. Não tem brincadeira nenhuma. Eu acho que brincadeira quem fez foi a presidência dessa casa e a segunda secretaria, que fez uma brincadeira com os parlamentares. Eu acho que nós todos os deputados, deveríamos ter ciência desse fato no dia em que foi localizado esse aparelho de brincadeira, que, na realidade, eu não acredito que é de brincadeira, até porque naquela área ali, naquele corredor, tem um corredor muito, vamos dizer, eu quero classificar como fervescente. Ali tem muito, aquele corredor tem deputados muito, não é tendencioso não, muitos tensos, né, em relação a querer conquistar aquilo que prometeram na campanha. Lá tem César Lacerda, né? Lá tem Luiz Estevão e o próprio José Edmar, que é o protagonista de tudo isso. Abaixo o fio pode ter descido, e foi lá para o gabinete 10. Só que eles quebraram a cara, que deve ter escutado muito palavrão, né? Então, eu, inclusive, autorizo. Quem quiser botar uma escuta lá no meu gabinete, está autorizado. Viu? As pessoas que estão interessadas em saber os segredos dos gabinetes, o meu está interessado. Porque o que eu tenho a falar, eu falo aqui na tribuna, a Magela manda retirar das notas taquigráficas, é assim que eles vão ouvir. Agora, eu quero dizer para o deputado Geraldo Magela que eu não me interessei, porque eu já sei de tudo e vou contar para o meu amigo José Edmar. E não adianta você me pedir para não contar, não, Magela, que eu vou contar. E esse negócio do Pirineus também chegar aqui e dizer que o aparelho é de mentira, porra, Pirineus, você, um velho caudilho de Brarlândia falando isso, esse aparelho já pode ter sido substituído, né, por um aparelho de brinquedo. Então, eu quero agradecer. Deputado. Muito obrigado, senhor presidente. E eu estou atento, estou prestando atenção, sim, senhor. Muito obrigado. Olha, a presidência quer informar ao excelentíssimo senhor deputado João de Deus que essa presidência não tem o costume de brincar quando faz a direção desta casa e quando cuida dos assuntos sérios desta casa. O deputado conhece a atuação deste presidente, não agora desta legislatura, até porque teve a possibilidade de ser companheiro de trabalho já da legislatura anterior. A denúncia não foi, não deu início a partir da presidência. Ela chegou ao nosso conhecimento a partir de uma denúncia levada pelo deputado Edmar Pirineus, que eu, particularmente, não tenho absolutamente nenhum retoque à conduta e à postura que este parlamentar tem tido na casa desde o primeiro momento e a seriedade como tem conduzido todas as questões relativas a esta casa. Nós decidimos, e aí eu e o deputado Pirineus, com a responsabilidade que nos cabe, de não transformar aquela situação que nós mandamos investigar imediatamente. Não deixamos para investigar a posteriori, foi imediato. Todas as providências foram feitas em comum acordo com o deputado Edmar Pirineus e com a segurança da casa, e que, se alguém suspeita da ação da presidência ou do segundo secretário da segurança, deve colocar de forma muito clara. E nós não quisemos transformar esta questão em algum escândalo que pudesse vir macular a imagem da casa, até porque nós temos absoluta tranquilidade, desde que foi periciado o local e periciado o aparelho, de que aquilo não passava de uma armação que podia ter por fim, inclusive, macular a imagem da casa. Temos absoluta tranquilidade de que não há envolvimento de parlamentares nessa situação.
A nossa segurança já abriu um inquérito policial, está investigando, vai ouvir, já determinamos e já foi feito, com acompanhamento da segurança, uma verificação, diria, a grosso modo, mas também já determinamos fazer uma limpeza ou uma varredura. Então, a presidência e a segunda secretaria entendeu que isso deveria não ser mantido em sigilo, porque não tínhamos nenhuma intenção, tanto que foi aberto o inquérito policial para verificar, mas não fazer disso um escândalo, porque muita gente pode ter interesse em transformar uma questão dessa em escândalo. Como pode, depois de um debate mal feito, de uma questão absolutamente irrelevante, porque tecnicamente já comprovada que não teve qualquer efeito e não teria qualquer efeito, transformar isso em algo que venha a depor contra os trabalhos que os parlamentares estão tentando fazer nesta casa. De todo modo, a presidência, com a maior seriedade, já mandou apurar e vai dar conhecimento a todos os parlamentares do resultado final desta apuração, além de já providenciar o que o deputado Luiz Estevão sugeriu, que, aliás, já tinha sido até providenciado e que nós, inclusive, já tivemos a oportunidade de informá-lo e quero até dizer que outros parlamentares, em outros momentos, já tinham solicitado isso e que nós não tínhamos tido a preocupação que agora temos, que, porque, brincadeira ou não, armação ou não, nós não vamos deixar isso como se não tivéssemos que apurar. Vamos apurar, espero que cheguemos aos responsáveis e vamos cuidar para que isso não aconteça. De brincadeira ou não, vamos trabalhar para que isso não volte a acontecer. Inclusive, já passamos orientação para a segurança, para redobrar as atenções nesse aspecto. E, portanto, deputado João de Deus, tratamos e continuaremos tratando com a maior seriedade e sem nenhum tipo de desvio nessas questões, porque nós sabemos o quanto isso traz de consequências para a casa. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, deputado Rainha. Senhor presidente, conhecedor que sou das pessoas que compõem a segurança dessa casa, tenho certeza que o fato será apurado com a maior competência e com o maior rigor possível. E eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que encaminhasse para cada gabinete dos deputados uma cópia do laudo pericial sobre a eficiência do apetrecho encontrado aqui na casa. A presidência vai fazer melhor. A presidência vai pedir que se conclua no tempo mais rápido, mais curto possível, todo o inquérito e vai dar acesso a todos os parlamentares do inquérito completo. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado João de Deus. Eu poucas vezes discordo de Vossa Excelência. Agora, quero discordar que Vossa Excelência não tratou o assunto com a seriedade que deveria tratar, até porque esse assunto deveria ter trazido para todos os deputados distritais. E ontem eu fiquei sabendo, depois que uma repórter estava perguntando a Vossa Excelência o fato. Então, eu acho que Vossa Excelência errou e falhou quando não comunicou todos os deputados a existência de um aparelho de brinquedo ou não, que eu não acredito, e eu tenho confiança na nossa Polícia Civil do Distrito Federal, mas para mim não interessa mais esse laudo. Eu acho que nós deveríamos, Vossa Excelência deveria, junto com o deputado Pirineus, ter trazido aqui para o plenário e mostrado o aparelho de brinquedo que nessas alturas, aí sim, a gente ia saber realmente se aquele aparelho era de brinquedo ou não. Com a experiência policial que tenho, do deputado Renato Rainha e o próprio deputado Cláudio Monteiro, e, aliás, não precisa nem de experiência para entender um artefato que está escutando a conversa dos outros. Eu acho que não se faz política dessa forma. E quero dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência falhou quando não comunicou todos os deputados da existência desse aparelho que estava escutando, talvez, lá o gabinete do Zé Edmar, o do Luiz Estevão, César Lacerda e etc. e tal. Então, eu acho que foi uma falha, não da segurança, mas de Vossa Excelência, que é o presidente dessa casa. A presidência não vai polemizar, respeita a opinião do deputado João de Deus e mantém a sua opinião sobre a condução de que agiu corretamente e de forma absolutamente tranquila nesse episódio. Mas respeita a opinião do deputado João de Deus. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Luiz Estevão. Gostaria de reiterar as palavras do deputado João de Deus
E por que um assunto dessa gravidade deveria, pelo menos, ter sido comunicado aos líderes partidários que compõem aqui a liderança dos blocos e dos partidos. E entendo também que os gabinetes dos deputados, quer seja um aparelho eficiente ou ineficiente, os gabinetes dos deputados não podem estar sujeitos nem a grampos, nem a escutas, nem a brincadeiras. Muito obrigado. A presidência entende da mesma forma que Vossa Excelência, tanto que mandou apurar com responsabilidade e fazendo isso de forma que fosse acompanhado também pelo deputado Edmar Pirineus, até para que não viesse a tomar nenhuma conotação política qualquer apuração desse episódio. Respeito também a opinião de Vossa Excelência, mas me permita discordar. Conduzimos como achávamos que deveria ser conduzido, com a seriedade e a tranquilidade que sempre tratamos dessas questões. Passo a palavra ao deputado Cafu. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras e senhores. Primeiro, eu queria dizer que ontem, no debate que nós realizamos sobre a relação governo e parlamento, e que é um texto que aparece no Jornal de Brasília, em que diz que o deputado César Lacerda ataca a bancada de sustentação do governo, e eu diria que isso não é verdade. Aliás, a presença do deputado César Lacerda nos ajudou muito, as suas observações, e não são suas palavras aquilo que está escrito hoje no texto. Eu queria dizer isso porque, a bem da verdade, nós temos que ter claro, não foram aquelas palavras como se assim fosse o que está escrito hoje num texto do Jornal de Brasília. Eu ocupo essa tribuna para juntar minha voz a de mais de 50 entidades que lutam em defesa dos direitos humanos e pela qualidade de vida, para exigir providências em relação ao assassinato do menino JSS, de 16 anos de idade, que foi morto nas dependências do CAGE. Este é o primeiro assassinato registrado nas dependências do CAGE desde a sua criação. Muito mais do que esclarecer a morte desse menino, queremos saber as condições materiais e de apoio humano que o CAGE dispõe para atender meninos e adolescentes que para lá são levados. O CAGE é uma casa de recuperação que reintegra pessoas à sociedade? Uma pergunta que eu faço. É uma escola? Ou foi transformada em prisão com guardas armados? Como noticia a imprensa e denunciam os meninos lá internados. De que serve uma casa nestes moldes? Para segregar definitivamente meninos que a sociedade abandona à própria sorte? Aliás, para mim é uma tremenda contradição, no tempo que eu vivo, no tempo que nós vivemos, dizer que nós vamos resolver a questão da criança desamparada, segregando-a ou prendendo-a. Essa é uma contradição difícil de ser, na minha a leitura entendida, qualificada. O governo popular e democrático foi eleito tendo como uma de suas prioridades, por fim, a exclusão social, em que vivem milhares de pessoas. Acreditamos que um governo com este tipo de proposta tem o compromisso não apenas de investigar até as últimas consequências, as circunstâncias em que este assassinato aconteceu, mas também a finalidade do CAGE e demais casas destinadas ao que se convencionou chamar de menores infratores. É o que tenho a dizer. Obrigado. Ao mesmo tempo, eu gostaria que fosse para os anais da casa a carta que a vice-governadora Arlete Sampaio enviou aos membros do Conselho de Administração da Companhia Energética de Brasília, quando ela devolve aquilo que é dito como remuneração de conselheiro, que são os jetons, e faz uma carta. E queria pedir para ler o último parágrafo. Destaco o saldo positivo deste processo, pois, em vez de uma atitude individual, procurei contribuir para uma posição coletiva do governo. Continuo neste Conselho, como sempre estive, leal aos meus compromissos assumidos e minhas responsabilidades diante da população do Distrito Federal. Atenciosamente, Arlete Sampaio, vice-governadora do Distrito Federal. Obrigado.
Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Senhor presidente, senhores deputados, ontem nós tivemos a oportunidade de ver, fui convidado pelo senador José Roberto Arruda, pelo deputado Cafu, para assistir o debate governo-parlamento. Fiquei muito feliz de ver que nós temos um grande senador, que é José Roberto Arruda, e que proferiu para os petistas uma conferência de alto nível, que deu um verdadeiro show, deputado Peniel, de como ser senador. Mostrou o que é fazer política com letra maiúscula. Parabéns, senador Arruda. Parabéns, senhor presidente Geraldo Magela, deputado Cafu, pelo nível do debate proferido que trouxe de Belo Horizonte Luiz Duce e que foi realmente um catedrático político ontem. Mas nós tivemos a estrela máxima na palavra do senador José Roberto Arruda. Eu queria responder ao deputado João de Deus, a quem muito admiro e que tem por ele uma consideração muito grande, que quando ontem ele alertou a esse plenário que o deputado César Lacerda estava procurando partido e que estava até com tendência para ir para o PT. Eu queria responder ao deputado que eu não irei a PT e que eu fui convidado por diversos partidos, PT, ele falou PT, partido do deputado Geraldo Magela. Não, PT. Agora, fui convidado por diversos partidos, a quem me honra, fui convidado pelo Odilon para ir para o PMDB, que todos os meus companheiros de oposição estão indo. Dou parabéns à bancada do PP que está indo para lá. Deputado, eu não chamo Leonel Brizola seu caudilho e seu chefe. Está aqui, abraçado com Lula, no jornal de ontem. Está aqui, recebendo apoio do PT numa das maiores tramóias políticas do Rio de Janeiro, porque ele é ladrão. E está dizendo aqui no jornal. E querendo apoio do PT para as suas corrupções, para aprovar o projeto, as contas do seu governo. Deputado, eu queria, deputado João de Deus, como seu fã, como seu amigo, eu coloquei um apelido bonito em você, deputado João Coragem. Tenha coragem, como está escrito aqui, com a cabra te olhando, bonita, cheia de coraçãozinho. Abandone o governo, faça só oposição, sente aí e faça oposição, mas uma oposição como eu estou fazendo, independente. Oposição que vota com o governador quando é preciso, no caso da estrutural. E nos outros eu voto contra. Então vamos tomar iniciativa. Seja o nosso deputado João Coragem, vá para o seu lugar fazer oposição. É isso que eu tinha que falar. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado. Eu solicito de Vossa Excelência o direito de resposta, 1 minuto. Vossa Excelência prestou bem atenção. Eu gostaria de responder ao deputado César Lacerda em 1 minuto. A presidência vai analisar as notas taquigráficas. Mas não precisa, senhor presidente. Que diabo é isso? Não. Vou mandar. Eu confesso a Vossa Excelência que não prestei atenção no final do discurso e vou ter que analisar as notas taquigráficas. Então, Vossa Excelência precisa ir no posto de saúde. Está com a audição por favor, não ruim. vamos polemizar. Concedo a palavra ao deputado Odilon Aires e vou analisar, deputado João de Deus, as notas taquigráficas. Concedo a palavra ao deputado Odilon. A presidência vai analisar. A presidência vai analisar as notas taquigráficas. Concedo a palavra ao deputado Odilon Aires. Senhor presidente, senhores deputados,
Senhor deputado, um minutinho só. Deputado João de Deus, deputado. Deputados, por favor, vamos respeitar o orador que está na tribuna. Senhor presidente, Por favor. nós estamos vivendo uma época de democracia, de transparência, de lisura pelo erário público. E esta casa tem demonstrado isso. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, eu diria que entre esses poderes, eu acredito e fica ainda Só um com o minutinho. poder. Tá sem som. Ficaria ainda. Alô? Mas você leu? Alô? Senhor presidente, Restituo a palavra ao deputado. eu Continua. ficaria ainda com a transparência e a democracia do Poder Legislativo. Acompanhei hoje, li pela imprensa, um possível grampo aqui na nossa casa e procurei imediatamente o deputado Edmar Pirineus, o responsável pela operacionalização, pela administração desta casa. E ele me esclareceu, pedi a ele que, juntamente com a mesa que nós acreditamos que defende o nosso poder, que defende os deputados, que tomasse providência, e fiquei satisfeito com o que o Geraldo Magela falou, e eu também. Acredito eu que deputados como José Edmar Pirineus, como Magela, que tem uma história, que tem um passado de luta contra esse patrulhamento ideológico, contra a ditadura, jamais iam compactuar com a pouca falta de responsabilidade na coisa pública. Então, passo isso à presidência, delegamos isso à presidência para que possa trazer a público o que ocorreu nesta casa. E procurar também esse deputado, que foi encontrado esse objeto, visível ou invisível no seu gabinete, que faça também o esclarecimento de público desta manobra ou desta tentativa de denegrir a Câmara Legislativa. Está em risco não só o gabinete do José Edmar, está em risco o poder legislativo estabelecido na capital federal. Uma prática que não é bem recomendável para o resto do Brasil, uma Câmara Legislativa com grampos aqui. Imagina os senhores, quem visita esta casa, saber que tem pessoas aqui fazendo essa manobra. E eu não acredito que o presidente da casa, o nosso presidente, a nossa secretaria, a comissão executiva, ou melhor, a mesa, venha dar aval esta e outras manobras que, porventura, venham acontecer na Câmara Legislativa para denegrir a imagem do Poder Legislativo, que aí não está denegrindo a imagem simplesmente de um deputado, simplesmente de um servidor, e sim do Poder Legislativo estabelecido com muito orgulho na capital federal. Conceda a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Conceda a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Não, deputado Cláudio Monteiro não usará da palavra. Passamos ao comunicado de parlamentares. Conceda a palavra ao deputado Edmar Pirineus. Passo a presidência ao deputado Cafu. Por 5 minutos eu serei presidente. Olha aqui. Concedo a palavra ao deputado Geraldo Magela. Liberou geral. Senhor presidente, senhores e senhoras, senhores. Som, por favor.
Senhor presidente, eu venho à tribuna hoje, inicialmente, para esclarecer que, infelizmente, a imprensa deturpa algumas coisas. Está muito ruim, me dá outro. Som, por favor. Deturpa algumas questões que nós colocamos. Eu quero dizer exatamente o que eu disse ontem no debate que o PT promoveu sobre esta questão da relação do parlamento e o... Senhores deputados, plenário, por favor. Ô, João, deputado, por obséquio, vamos ouvir o deputado Geraldo Magela. Eu participei do debate ontem e disse claramente que eu entendo que, muitas vezes, a esquerda distorce alguns valores que nós mesmos ajudamos a criar. E disse textualmente que eu dizia na época da campanha, disse na época da formação do governo e continuo dizendo agora que eu entendo que quem vence a eleição tem a obrigação e o direito de ajudar a governar. Disse exatamente isso e disse o seguinte, que ajudar a governar é participar do governo e participar da tomada de decisões. E acho isso mesmo. Eu acho que todos os partidos que ajudam a eleger, e por isso eu acho que o PFL tem que participar do governo do Fernando Henrique, porque foi um dos principais responsáveis pela eleição do presidente da República. Mas disse mais, que a imprensa não registrou e que não levou em conta na hora de formular a manchete que está na matéria. E disse mais, que esta participação no governo não pode beirar o fisiologismo, que tem que ter o limite claro da participação do governo e do fisiologismo, e que, naturalmente, achava que a participação no governo era legítima, mas que nem o governo, nem os partidos que apoiam os governos podem deixar que isso se transforme em fisiologismo. O que a matéria não aprofunda e a manchete distorce. Então, infelizmente, eu vou me dirigir hoje respeitosamente ao Jornal de Brasília, pedindo que, pelo menos, registrem o meu inconformismo com a manchete, que não traduz nem a minha intervenção, que está gravada, e que eu repito aqui, porque o que eu digo em qualquer lugar, porque são opiniões bastante claras e bastante firmes. E continuo defendendo exatamente da forma que eu disse aqui. Mas eu quero abordar uma outra questão, que é a relação que se estabelece entre o governo do Distrito Federal e o governo federal. O governador Cristóvão estará hoje com o presidente da República discutindo a questão orçamentária do Distrito Federal. E hoje nós podemos perceber que acaba aquela onda de fofoca, de boataria, de que os governos do Distrito Federal e da União não poderiam conviver pacífica e politicamente porque seriam de partidos diferentes. Tempo encerrado, senhor presidente. Eu, particularmente, conheço a postura do senhor presidente da República, a sua história, e tenho a convicção de que ele jamais discriminará o Distrito Federal por ter aqui no governo uma pessoa de partido diferente do dele. E conheço também o governador Cristóvão Buarque, e sei que, mesmo sendo ele do PT, ele não terá uma postura de oposição ao governo federal, porque governo do Distrito Federal não faz oposição ao governo federal. Eles têm relações absolutamente claras, transparentes e que signifiquem a busca do bem comum. Eu acredito que os agourentos, os profetas dos maus tempos, hoje não têm mais o que dizer, porque, de fato, não será uma relação fácil, não será uma relação de aliados,
Não será uma relação de pessoas que estão no mesmo partido, mas será uma relação de quem preside a República do Brasil e de quem governa o Distrito Federal. Quem recebeu das urnas um mandato que a população lhes conferiu. De forma que eu acredito, e quero registrar aqui, que a busca da solução dos problemas que o Distrito Federal encontra, principalmente no campo econômico e financeiro, passa por uma relação respeitosa e saudável daquelas pessoas que ocupam os mais altos cargos, tanto do DF quanto do Brasil. E saúdo isso como bons tempos para o Distrito Federal. Muito obrigado. Passo a palavra ao deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, tem uma questão de ordem, senhor presidente. Eu dei a palavra ao deputado Peniel Pacheco e, em seguida, eu poderia, deputado Zé Edmar? Posso, é perfeito. Eu retorno à presidência do deputado Geraldo Magela. Pode falar. Depois eu dou a palavra para o Zé. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós temos enfrentado, a nível de Brasília também, algumas dificuldades em relação à imagem da Câmara Legislativa. E acredito que o Poder Legislativo do Distrito Federal não é o único que tem enfrentado algum problema em relação à sua imagem. Eu diria até que no estado de Minas Gerais há também uma preocupação em se levar uma imagem positiva do Poder Legislativo daquele estado. E isto eu vejo aqui no jornal Estado de Minas, uma matéria veiculada no dia 26 do mês... do dia 26 de julho, em que se diz que o Legislativo Mineiro terá TV a cabo. Eu acho que nós podemos encontrar uma maneira de dar cabo a essa imagem distorcida do Poder Legislativo. Por que nós não adotamos uma medida semelhante a esta encontrada pelo Parlamento Mineiro? Diz a matéria que a Assembleia Legislativa de Minas e a Câmara Municipal de Belo Horizonte estavam preparando uma surpresa para os mineiros. Trata-se da TV a cabo do Legislativo, que praticamente já existe no papel. O projeto inicial prevê a transmissão compacta das sessões plenárias e reuniões de comissões permanentes. Mas o objetivo é transmitir ao vivo os trabalhos das duas casas legislativas, acompanhando, de certa forma, o modelo que vem sendo estruturado para a TV do Congresso Nacional. Enfim, a matéria continua dizendo que o Parlamento Mineiro vai poder fazer chegar aos lares, às famílias de Minas Gerais, informações precisas, em primeira mão, do trabalho desenvolvido pelo Parlamento, pelos parlamentares, enfim, pelo Poder Legislativo, quer seja da esfera estadual como da municipal. E eu aqui, senhor presidente, faria um apelo a Vossa Excelência, como homem que está preocupado em que a Câmara Legislativa esteja cada vez mais presente, com informações as mais completas e amplas possível, junto às famílias do Distrito Federal. E eu faria a Vossa Excelência um apelo no sentido de que nós verificássemos também, a nível do Distrito Federal, qual a possibilidade do nosso Legislativo poder também ter um canal, uma vez que, de acordo com a legislação que consignou a distribuição das TVs a cabo, há uma necessidade de ocupar determinados espaços com uma TV voltada para a parte comunitária. Então, eu gostaria que Vossa Excelência fizesse incursões junto às empresas que atuam no setor, para que nós verificássemos qual a possibilidade de estarmos presentes ao vivo e em cores, dando cabo a essa imagem distorcida do Legislativo, buscando uma imagem que seja mais ampla e, ao mesmo tempo, mais informativa. Aproveito ainda a oportunidade, dentro desse tempo que me resta, para agradecer uma iniciativa que foi
da nossa parte, atendida pelo governo do Distrito Federal, quanto uma indicação que nós aprovamos aqui nesta casa na legislatura passada para a instalação de um semáforo ali junto à Avenida W3, no cruzamento com esta via que liga a segunda delegacia à via W3 em frente ao Hospital Santa Helena. Ali tem ocorrido acidentes gravíssimos. Eu me lembro, por exemplo, de um caminhão que tombou ao tentar desviar de um veículo que invadiu a via preferencial. Recentemente tivemos 2 acidentes envolvendo carros menores. E aquele cruzamento é extremamente perigoso, porque os veículos que descem pela via W3 acabam, depois de uma curva acentuada, defrontando-se com carros que estão saindo do balão para tomar a via, o que dificulta tremendamente o trânsito naquela área. Então, nós fizemos uma indicação que foi aprovada por esta casa e Tempo ontem, encerrado. vou concluir, ontem recebemos a notícia de que a indicação foi acolhida pelo governo do Distrito Federal, especificamente pelo DETRAN, e que o semáforo já estaria sendo licitado para ser instalado naquele local. Portanto, vamos dar um sinal vermelho para os acidentes de trânsito naquele lugar e um sinal verde para a vida. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra, deputado Zé Edmar. Senhor presidente, se o Vossa Excelência me permite, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência 1 minuto para fazer uma colocação, e eu explico por que eu peço esse minuto. É porque, nesse momento, daqui a poucos minutos, eu estou com meu pai fazendo uma operação colocando um marca-passo, às 11 horas, uma operação que foi antecipada, meu pai com 78 anos, e eu tenho que vir aqui e fazer uma colocação que eu acho da maior gravidade possível. A presidência autoriza, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores deputados, eu tomo conhecimento desse aparelho, desse suposto aparelho de escuta no meu gabinete, na semana passada, através da chefe de segurança, doutora Fontinelli. Naquele momento, inclusive, comentei com alguns deputados e mantivemos calados até hoje. E a intenção era justamente que as investigações pudessem prosseguir sem nenhuma interferência, sem possibilidades. Já que o assunto vazou e que a imprensa declara hoje, eu quero pedir ao senhor presidente que retire a possibilidade, como Vossa Excelência citou, de uma armação. A coisa é séria, é grave. A partir desse ponto, nós temos todos que estar prevenidos. Existe alguém fazendo investigação nos gabinetes, e eu posso citar um fato que mostra com mais clareza o fato como é. Nesses debates, nessas conversas todas de corredor, o nosso auxiliar maior dessa Casa de Serviços Gerais, o nosso querido Messias, numa conversa com o pessoal do gabinete, perguntou por que o cadeado do nosso corredor, do telefone, sempre está arrombado. Sempre estava arrombado. Todos os dias de manhã, quase todos os dias, tinha que pôr novo cadeado no local. Quem é que arrombava o cadeado às altas horas da noite do corredor? Quem arrombava? Quem adentrava na casa fora do horário do expediente? É fácil descobrir. Nós temos a fiscalização aqui para descobrir. É claro, e eu peço, Vossa Excelência, que a investigação seja tão séria a ponto de colocar em xeque a investigação da casa, sob suspeita de demitir todos os funcionários da segurança aqui dessa casa. Porque tem que se investigar. Nós temos os dados para investigar. Quem adentrou na casa fora do horário? Essa investigação não é tão difícil fazer. Essa casa tem que ter condições de fazer essa investigação. Mesmo hoje estando às claras na imprensa,
mas é da gravidade. Não é possível que nós aqui, com essa transparência, temos que ficar aqui nos escondendo de alguma conversa que temos que ter, de algum projeto que queremos debater com mais. Eu não quero levantar suspeitas sobre ninguém, mas eu quero pedir a todos os deputados que exijamos da presidência e da segurança, da presidência as investigações e que este fato seja esclarecido na totalidade, porque nós não podemos conviver com essa insegurança e com essa suspeição, com esses atos. Demais, eu só gostaria de dizer a Vossa Excelência que eu não posso aceitar de Vossa Excelência, senhor presidente, esse nome, essa colocação de armação, porque quem teria feito uma armação dessa? Com quais objetivos? Eu acho que a coisa é muito grave para classificar-se como qualquer armação. E quem o fez deve ser penalizado sob pena de ter a responsabilidade de ser imposta à própria segurança dessa casa. Muito obrigado, senhor. Com a palavra, o deputado João de Deus. Senhor presidente, eu solicito a Vossa Excelência, mais uma vez, o meu direito de resposta, que eu fui citado pelo... A presidência vai analisar. Eu quero só informar o deputado Zé Edmar. A presidência já havia informado, está sendo apurado e, sem dúvida nenhuma, isso vai ser apurado definitivamente. Há um dado que Vossa Excelência traz, que vai ser colocado também na investigação, e Vossa Excelência pode, inclusive, assim como qualquer parlamentar, ter acesso a qualquer momento, a qualquer peça da investigação e do inquérito. Nós queremos que seja apurado com o maior rigor e com a maior seriedade e com a maior celeridade, para que esse assunto seja definitivamente esclarecido e que nós possamos ter o controle absoluto dessa questão. Senhor presidente, questão de ordem. Eu quero rogar a Vossa Excelência o meu direito de resposta. Deputado, Vossa Excelência vai aguardar, que a presidência está esperando as notas taquigráficas e vai responder. Vossa Excelência quer um auxílio da minha assessoria? Eu posso adiantar o... Não há necessidade, deputado. Concedo a palavra ao deputado Marco Lima. Concedo a palavra ao deputado Miqueias Paes. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Concedo a palavra ao deputado Manuelzinho. Concedo a palavra ao deputado Tadeu Filipelli. Concedo a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Concedo a palavra ao deputado Renato Rainha. Senhor presidente, nobres deputados, apenas para fazer uma correção sobre uma matéria que saiu no nosso honrado Jornal de Brasília de hoje, na página 19 do Caderno Cidade, dizendo sobre a derrubada dos vetos do senhor governador do Distrito Federal. A matéria diz que o projeto que eu apresentei sobre a comercialização e armazenamento em condições de segurança nos estabelecimentos de gás de cozinha era um projeto autorizativo. Essa matéria não está correta, o projeto não é autorizativo. Eu queria fazer essa correção. Queria mais. A matéria diz que existe legislação própria do Conselho Nacional de Petróleo. O Conselho Nacional de Petróleo não pode expedir leis, ele não tem competência para isso, ele pode baixar atos administrativos como fez. E a Constituição diz que ninguém é obrigado a fazer e nem deixar de fazer, senão em virtude de lei. Por isso eu apresentei uma lei semelhante às que já existe no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro para regulamentar
a segurança dos estabelecimentos que comercializam gás de cozinha. Essa lei, de minha autoria, ela inclusive estabelece sanções pesadas como a interdição de estabelecimentos que estiverem armazenando ou vendendo gás de cozinha em condições perigosas para o próprio comerciante, para os seus clientes e para os vizinhos desse estabelecimento. Então, são essas correções que eu quis fazer e dizer que o projeto de lei tem o cunho de prevenir tragédias como a que aconteceu recentemente no estado de São Paulo, em que, por uma armazenagem defeituosa, um quarteirão explodiu, vários prédios foram atingidos por essa explosão, várias vidas foram ceifadas e várias pessoas saíram lesionadas. Então, era essa correção que eu queria fazer, pedindo aos competentes jornalistas que admiro do Jornal de Brasília que faça a correção, por favor, da matéria. Não havendo mais oradores inscritos, solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos expedientes que se encontram sobre a mesa. Projeto de lei, deputado César Lacerda, dispõe sobre a alteração de destinação dos lotes residenciais que especifica na cidade satélite do Gama e da outra providência. Projeto de lei do deputado Adão Xavier, dispõe sobre a isenção de tarifa do serviço de transporte público coletivo do Distrito Federal para estudantes de ensino médio e fundamental da área urbana e rural. Passamos à ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do primeiro item da ordem do dia. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o deputado Cauí. Presidente, pediria fazer a conferência de quórum. Parece um acorde no plenário. A presidência vai fazer na própria chamada para votação. Tá bem. Solicito que o deputado Peniel secretarie os trabalhos da sessão. Solicito que o deputado Edmar Pirineu secretarie os trabalhos da sessão. Que o deputado Daniel Marques secretarie os trabalhos da sessão. Solicito que o deputado Cafu secretarie os trabalhos da sessão. Itens número 01. Apreciação do veto total ao projeto de lei número 415 de 1995, que inclua-se no artigo 2º da lei número 786, de 7 de novembro de 1994, o inciso 4º. Autor, deputado Odilon Aires. Relator, deputado Luiz Estevão. Solicito que o deputado Luiz Estevão apresente relatório. O projeto de lei supramencionado de autoria do deputado Odilon Aires foi apresentado e lido em 30 de 5 de 95, sendo na mesma data encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça. Pronuncia-se a CCJ pelo parecer de folha 5 com a apresentação de uma emenda de redação, concluindo pela aprovação da proposição e da emenda do relator em face da constitucionalidade e juridicidade da mesma. Remetido o projeto à relatada Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, apresentou esta uma emenda modificativa, proferindo parecer o senhor relator, deputado Zé Ramalho, pelo acolhimento da proposição e da emenda. A Comissão de Assuntos Sociais, pelo seu relator, deputado Marcos Arruda, manifesta favoravelmente a acolhida da proposição, acatando outrosim a emenda da CCJ. Foi apresentada uma emenda modificativa pelo relator. Submetido o projeto em pauta à discussão e votação em plenário da sessão extraordinária de 27 de junho de 95, foi aprovado em primeiro turno o parecer da CCJ com 20 votos, sendo rejeitada a emenda da COF por 9 votos contra 12. Foi votada ainda o parecer da CAS, aprovado por 20 votos. Submetido à discussão e votação final, foi afinal aprovado o projeto de lei número 415/95 em primeiro turno, com 21 votos, e em segundo turno com 19 votos contra 1. Preliminarmente, cumpre esta Comissão de Constituição e Justiça informar ao colhendo plenário desta Câmara Legislativa que a invocação legal para o veto nos informa que o projeto em epígrafe foi considerado inconstitucional ou contrário ao interesse público. Entretanto, os motivos do veto apresentados, em momento algum, apontam a inconstitucionalidade ou a contrariedade ao interesse público, limitando-se a informar a cronologia da implantação do benefício de alimentação e a sistemática adotada. Fácil é constatar-se que a exposição dos motivos do veto está inteiramente apartada da invocação legal, já que não aponta nem a inconstitucionalidade nem a contrariedade ao interesse público, que, desta forma, se tornou uma mera afirmação desprovida de qualquer conteúdo. Para que dúvidas não pairem, informa ao augusto plenário ainda. Magela.
o veto é intempestivo, tendo em vista que não foi observado o prazo do artigo 74, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Distrito Federal.